Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo as primeiras deste sábado. As informações do Bahia chegando para você. E a primeira informação, Guto Ferreira admite que Bahia afrouxou após o primeiro gol, mas frisa, importante é triunfar, isso é verdade. Venceu a Ponte Preta por 2-1, né? 2-1, 2 gols de Davó que desencantou, intensidade começou a afrouxar e eles começaram a crescer, disse o Guto Ferreira. Sport Clube Bahia sofreu no segundo tempo, a partir dos 15 minutos depois que fez o gol, começou a sofrer, né? Contra a Ponte Preta, mas fez o dever de casa e venceu por 2-1 na noite desta sexta-feira na Arena Fonte Nova. Isso pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E após abrir o placar com o Matheus Davó logo aos 12 minutos, o time se acomodou e levou sufoco na etapa final. Por que se acomodou? Isso que tem que ser descoberto, isso que tem que ser pesquisado, isso que tem que ser averiguado. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Guto Ferreira admitiu que o time afrouxou após o primeiro gol e citou um erro ao sacar Varley e colocar um volante e logo em seguida tirar Falcão para colocar Gregory, que fez a jogada do gol. E nós começamos bem o jogo até os 25 minutos, a intensidade começou a afrouxar e eles começaram a crescer. Quando eu coloco o Falcão é com a ideia de apertar um pouco mais e ter um contra-ataque escancarado com 3 jogadores, mas não funcionou. Culpa nenhuma do Falcão. Tem situações do jogo que você muda, assim como eu erro. A estratégia não andou, aí que está o detalhe. A gente teve a coragem e pedindo desculpa ao menino, ele não tem culpa de nada, para não queimar o garoto. A verdade é que ele não jogou grandes coisas mesmo. Muitas vezes você fica com medo de expor o jogador, eu erro também. Às vezes a gente assume uma estratégia que não dá certo. Teve o erro sim, e teve o acerto na sequência, e teve a leitura que a gente conseguiu fazer, foram as primeiras palavras aí de Guto Ferreira, que destacou também a atuação do atacante Matheus Davó. Que bom que saíram os gols, dá mais tranquilidade, confiança, uma coisa que tem que ser salientada, nós não vamos ganhar todas as partidas jogando bem, o importante é triunfar. Hoje nós não jogamos tão bem, mas triunfamos. A torcida jogou junto, empurrou. Se vocês notarem, até surgir o gol, a gente tinha dado umas 5 ou 6 arrancadas numa velocidade alucinante e isso desgasta. É verdade, né? Gregory, Jacaré e Davó entraram muito bem e juntos com Davó fizeram o jogo encorpar, disse Guto Ferreira. Outra informação que eu quero trazer para vocês, que foi revelado pelo Belintani, né? Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, revelou ontem que o clube fez um acordo para quitar sua dívida de 21 milhões com a empresa da BWA. Desde 2019, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, até a semana passada, a agremiação tinha que destinar 10% de todas as suas receitas ao processo. Isso aconteceu por causa e uma confissão de dívida assinada em 2011 pelo antigo presidente do clube. Resultou em um processo de mais de 20 milhões de reais. Tivemos 21 milhões retidos desde 2019 até a semana passada. Poderia se continuar juntando, mas realizamos um acordo e quitamos completamente a dívida com a BWA, destacou o mandatário em entrevista na Zona Mista após o triunfo do Esquadrão sobre a Ponte Preta pela 8ª rodada da Série B. Prejudicado financeiramente pela pandemia de Covid-19, o Bahia vive um processo de readequação para o pagamento de suas dívidas. A trabalhista, por exemplo, rendeu um bloqueio de 8 milhões ao clube, problema que já foi resolvido segundo Belintani. E para encerrar essa última notícia, após triunfo, torcedores do Bahia invadem campo para pegar camisas dos jogadores. Com o 4º triunfo em casa na Série B, Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Londrina e Ponte Preta, o esquadrão chegou aos 16 pontos. O clima foi de festa na Arena Fonte Nova na noite de ontem. No segundo tempo, o time tricolor teve uma atuação ruim, como já destacamos, né? Chegou a sofrer um empate e parte da torcida ensaiou algumas vaias. Porém, aos 37 minutos, Matheus Davó
estava iluminado da avó. Anotou o segundo dele e decretou o triunfo por 2-1. Depois do apito final, alguns torcedores invadiram o gramado para pegar camisas dos atletas. O zagueiro Ignácio chegou a ser cercado por torcedores pedindo a camisa. Os seguranças conseguiram controlar a situação, foi rapidamente. Com o quarto triunfo em casa na Série B, o Esquadrão chegou aos 16 pontos e reassumiu a liderança da competição. Além disso, abriu uma distância de 3 pontos para o quinto colocado, que é o Novo Horizontino. Para terminar a rodada, na ponta da tabela, o Esquadrão depende de uma derrota do Cruzeiro para o Sampaio Corrêa no próximo domingo, no Mineirão, e já a Ponte Preta segue em 13º com 8 pontos. Tá aí as primeiras do Bahia para você. Neste sábado, um bom dia para você. Tá 6 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, gente. 6 graus, frio do cão. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.